Eu deveria começar esse vídeo aqui com uma música dramática, uma música triste, porque este é um assunto que nos desafia, um assunto que toca nosso coração. Neste momento aqui estamos... Parece até que o apocalipse está chegando, porque faltam pouquíssimos dias para as eleições, né? E por que não usar esse momento que aparentemente é caótico para aprender, para conversar, para trocar ideia? Então estamos aqui, eu e Marco Antônio Fera, para bater um papo com vocês aí sobre política. Eleições 2018. Segura essa marimba. Olá, eu sou Marco Antônio Fera, eu tenho 31 anos, eu sou ator, arte educador, produtor cultural e produtor de conteúdo. E eu tenho um canal que se chama Pretinho Mais Que Básico, que está esperando a sua visita lá, está esperando a sua inscrição, está esperando o seu like, o seu compartilhamento e também o seu comentário. É isso aí, segue lá. A gente ama a entrevista aqui desse canal e se tem uma coisa maravilhosa no canal do Marco, são as entrevistas em altíssima qualidade. É muito gostoso, então assistam lá. Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É isto. Recentemente eu postei uma collab com o AD Júnior, que ele falou, né, que pra gente, nós enquanto pessoas pretas, no ano em que a gente perdeu a Marielle e tudo, se a gente parar pra pensar, a Marielle não atingiu nem a idade mínima para poder se candidatar a senadora. Então é com esse olhar que a gente vai pensar aqui a política brasileira, com esse ponto de vista de pessoas pretas, né? É isso que nos interessa aqui. E no caminho pra cá eu vi uma postagem onde as pessoas estavam falando, né? Não confunda eleições com a escolha dos ídolos. Você não precisa elevar o seu candidato à posição de um ídolo porque ele está ali. Eu acho que é importante a gente pensar que todo político é um servidor público. A gente esquece disso, né? Tá aí para servir as pessoas, não para você dizer que é fã dele, né? Ou que ele é lindo. Então, porque ele é um mito. Eu não tava nem querendo lançar esse shade agora. Como aquela pessoa que quando você vai no serviço público de saúde, tem uma atendente lá, ela é uma servidora pública. Ou quando o professor da escola estadual, ele tá lá, ou municipal, ele tá a serviço da população. A única diferença que acontece é que os candidatos, né, sobretudo os presidenciais, eles são figuras públicas, enfim, aparecem na televisão, então as pessoas fazem essa confusão. E começa a se criar ídolos ali, em vez de ter uma noção de que é um servidor público que está trabalhando pra gente. Esse peso, esse mito ao redor do presidente, né, da figura presidencial ali, né, e a gente acaba esquecendo de coisas que são super importantes, né, por exemplo, os deputados federais, que vão criar as propostas, vão criar as leis, né, para as constituições dentro de uma instância federativa, né, os deputados estaduais que vão legislar, né, numa noção de Estado, e os senadores que vão aprovar esses projetos e vão regulamentar e que vão fazer possíveis alterações ou não nessas leis que vão ser instituídas dentro do Brasil. O presidente, ele tem dentro de toda essa noção, ele tem um papel mais... no sentido de de garantir com que essas leis aconteçam, né? De assinar essas leis e de representar o Brasil politicamente aí mundo afora, né? Ou seja, olha quanta coisa a gente falou e olha o que o presidente de fato faz, né? Esse vídeo aqui, no início, nós pensamos que o grande problema era que faltava informação sobre o que cada cargo faz, né? Aí estávamos aqui quase criando um Telecurso 2000 para vocês. Mas hoje em dia a gente já tem bastante informação sobre isso. Nessa hora você presta atenção aqui na descrição desse vídeo. A Ana Claudino, por exemplo, do canal Sapatão Amiga, criou uma série chamada Política em 1 Minuto. Em 1 minuto ela vai falando sobre o que cada cargo faz. E é importante a gente saber qual é o papel de cada um, exatamente para não ficar achando que escolher o presidente... E que ele vai ser o herói, que ele vai resolver todos os problemas, entendeu? E se você não conseguiu enxergar ainda qual é a importância do papel de deputados e companhia,
Dá uma olhada aí na internet no passo a passo de como foi que o impeachment aconteceu da Dilma, e o dia em que o Brasil parou, né, aquele dia que a gente chorava e ria de nervoso assistindo a televisão, era exatamente o dia em que todos os deputados estavam fazendo a votação, né, centenas de deputados. Falar sobre política, para mim, ainda também é uma construção, né? Política ainda é um campo onde eu estou me construindo como indivíduo civil, né, da sociedade civil, e estou tentando entender muitas coisas e construir essa educação política que há muito tempo não foi construída, né? A gente cresce com aquela ideia de que política e religião não se discute, e a gente não conversa sobre essas questões nem dentro da nossa casa e muito menos fora. E quando a gente quer instituir esse debate, se é uma pessoa que pensa o oposto da gente, criar um diálogo, estabelecer um diálogo é algo extremamente difícil. Então a gente vive num fosso onde a gente só fica entre os iguais, as pessoas que pensam iguais. As pessoas que pensam diferente a gente exclui do Facebook, a gente não conversa, a gente tem ele como um inimigo. E na realidade o pensamento diferente, independente de partidos, é algo super importante para a gente construir uma nova dinâmica, uma nova educação política, uma nova construção, e a gente poder falar sobre isso. E quando você traz essa ideia da gente votar em pessoas negras, é algo extremamente importante, mas tem que ser algo extremamente responsável. A gente tem que ser responsável nesse voto negro. A gente tem representantes negros na política que de fato não nos representam, é apenas uma melanina acentuada dentro daquele campo político. Para citar, a gente tem, por exemplo, Fernando Holliday, a gente tem a Tia Heron. Vamos relembrar quem é a Tia Heron. A Tia Heron é uma deputada, né? Ela é uma deputada da Bahia, enfim, que teve um discurso contra a Dilma no dia da votação do impeachment, e ela dizia que ela representava todas as mulheres da Bahia, enfim, votando a favor do impeachment. E ela tem vários discursos que são conservadores, ela tem um discurso conservador, um discurso da religião, pautado numa religião evangélica. Então, será que isso de fato representa a Bahia, representa as mulheres baianas e representa as mulheres negras? Existem pessoas que pensam como eles, né? Existem pessoas que pensam como eles, tanto que são as pessoas que os colocaram nesse cargo de poder, né? Mas a gente precisa pensar também quais são as construções que eles aportam para a população negra. O que a população negra necessita? O que a população negra precisa? Nós negros fazemos parte desse rótulo diversidade. Mas dentro dessa diversidade, quais as suas especificidades como mulher negra? Quais são as minhas especificidades como homem negro? Quais as especificidades de uma mulher negra e lésbica? Quais as especificidades de uma mulher negra trans? Nós somos múltiplos. Então a gente precisa ter representantes de todas essas categorias dentro de uma instância política, para que a gente consiga transformação. Lidar, estimular a reflexão sobre pessoas de pontos de vista diferentes, é isso que a gente faz nos nossos canais de YouTube o tempo todo. Reconhecer que as pessoas negras são diversas também é uma coisa que a gente faz o tempo todo. E aí, quando chegou nesse meio agora de eleições, quando muita gente, né, subiu essas hashtags, vote em pessoa preta e tudo mais, teve gente que se esqueceu dessas coisas lindas que a gente faz e pensa e tá achando que a gente tá falando nisso, né? Em reduzir a representatividade somente o fato de votar em alguém que tem uma imagem parecida com o que eu vejo no meu espelho, né? E não se trata disso, a gente tem que entender aí quais são os projetos dessas pessoas, né? Os planos dessas pessoas e que elas defendem. Ultimamente a gente tem visto muito aquele discurso do vou anular meu voto, prefiro pagar a multa, dentro e fora desse meio de ativistas negros, ativistas de diversos movimentos sociais. Será que é isso mesmo que a gente deve fazer? O que acontece com o mundo quando a gente, de certa forma, se exclui, deixa de se posicionar, né? No meio de uma questão dessa? Para quem não sabe, o voto nulo e o voto branco não é considerado um voto válido, ou seja, você se sente bem consigo mesmo, pode ser, entendeu ali que nenhuma opção te contemplava, mas no fim das contas você não contribuiu para o resultado dessa eleição. E isso aconteceu muito, inclusive, na última votação presidencial, né? Então o que você acha disso?
Eu, analisando, gente, eu não sou especialista em política, não sou especialista em sociedade. É muito importante dizer isso, eu não sou especialista. O que eu estou falando é a partir das minhas perspectivas, das minhas reflexões e da minha forma de ver o mundo. E isso é legítimo, é muito importante. Isso é muito importante dizer. A gente debruçar todos os nossos problemas e as resoluções dos nossos problemas na política, também eu não acredito que isso seja a solução, seja a nossa solução. Mas o que eu consigo entender é que a gente, nessa política 2018, uma coisa que eu estou entendendo e vendo, é essa noção de que uma nação precisa de um herói e consequentemente, um anti-herói. Então a gente tem um herói que vai resolver todos os nossos problemas e a gente tem um anti-herói que está preso e está tudo resolvido. E a gente sabe que isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. Dando um exemplo de herói e anti-herói, Pantera Negra é um herói e o Killmonger é um anti-herói. Citou aí vocês, né? Vamos você afrocentrar esse exemplo. Está recente, está fresco na memória. O processo eleitoral no Brasil, ele não é democrático a partir do momento que uma mídia que se diz uma mídia tradicional no Brasil, ela apresenta apenas 5 candidatos de um eleitorado de 13 candidatos. E aí o que acontece? Existe um processo eleitoral em que a gente faz parte e não voluntariamente, né? É involuntariamente, nós estamos inseridos lá. E uma vez nós inseridos lá, nós temos uma responsabilidade e a gente é um direito seu se isentar dessa responsabilidade, mas é uma consequência que você vai viver. O branco e o nulo faz parte desse processo, é uma opção para você, mas é o que a gente precisa? É o que a gente necessita nesse momento? Nesse momento a gente precisa se posicionar. Na vida a gente precisa se posicionar. A gente precisa escolher lados. Não lavem as mãos, gente. Não lavem as mãos, porque são 4 anos, por exemplo, são 4 anos que você vai ter com uma presidência, com deputados, né, votando. Senador que grave, são 8. Senador, e eu ia falar sobre isso, senador são 8 anos, né? Então a gente precisa fazer uma escolha certa, né? E a gente fica muito ligado nessa questão da presidência, né? Mas a presidência, às vezes, ela acaba nem tendo um papel tão fundamental, por exemplo, como um senador que tem responsabilidades muito mais concretas, entende? Dependendo do candidato que você escolher, o candidato que vai botar mais polícia na rua, vai afetar mais a sua vida, vai botar a sua vida mais em ameaça mesmo, enquanto uma pessoa preta. Enquanto uma pessoa preta. Morrem pessoas pretas. Pessoas pretas ou pessoas periféricas, né? Existe uma estratégia de se eliminar a pobreza. E não é erradicar a pobreza, é eliminar a pobreza, eliminar pessoas pobres. E falando sobre partidos e candidatos, quantidade de candidatos, a gente às vezes esquece, fica achando que cota e ação afirmativa é só o que acontece na universidade. Está tendo uma discussão muito forte aqui no Brasil, principalmente com recorte de gênero, sobre a obrigação que os partidos têm de lançar X candidatas mulheres e com verba para a campanha delas. E aí, falando em polêmica, agora um momento bem aqui, né, teve a fama, é que temos uma quantidade razoável de candidatos negros, pelo menos aqui no Sudeste. Agora vai lá perguntar a esses candidatos quantos eles receberam do partido para poder fazer campanha. A maioria deles estão tendo que fazer campanha de financiamento coletivo. Existe um boicote do próprio partido, né? E o meu posicionamento sobre a própria Marielle é que no início não era todo mundo que acreditava nela, não. Mas pode ter certeza que o partido, depois que ela foi um dos 3 candidatos mais votados quando vereador do Rio de Janeiro, aí o partido acolhe esse slogan, né? E depois também que ela foi assassinada. Ela virou Marielle presente, amava a Marielle, estava lá com ela desde a campanha. Mentira. É isso que fazem com as pessoas. E também tem uma outra questão, né? A forma que ela foi executada e assim, a Marielle, ela entra para a história. E isso, infelizmente, para o partido acaba sendo até rentável. Porque é um nome que vai ficar aí para a história eternamente, e até quando eles vão usar esse nome, né, a favor deles. Então, virou até um slogan comercial. É muito triste falar isso, mas virou até um slogan comercial. Isso não é uma provocação só nossa, não, tá? Se vocês olham as redes sociais, os últimos textos da Arielle, que é a irmã da Marielle, ela mesma fez uma postagem super chateada sobre essa questão, né? A irmã dela virou um mecanismo de propaganda para muitas pessoas que sequer falaram ou conviveram com ela.
Foi um resumão, assim, que a gente podia falar. Inclusive, agradecemos por vocês terem cedido o tempo de vocês para assistir esse vídeo, consultar as referências e tomar decisões mais sábias, não só nessa eleição, mas para sempre na vida. Quando a gente fala sobre política, entenda que tudo que a gente faz aí nos 365 ou 366 dias do ano é política. A única diferença é que nós estamos falando aqui de política institucional, que é essa questão, né, de votar, e que é o que as pessoas dizem que não se discute, tá? Mas não carreguem aí essa política como o bicho-papão não dá mais pra ser dessa forma. Marco, muito obrigada, tá, por ter me ouvido, por ter embarcado nessa loucura que é pegar esse assunto gigante e tentar aqui trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o Marco, Pretinho Mais Que Básico, em todas as redes sociais também, tá tudo aparecendo aqui, tudo na descrição. E aí, que recado você quer deixar? Gente, bom, primeiramente se inscrevam no meu canal, no meu Instagram, e agradecer fazer vídeo, gente, é uma coisa muito incrível, porque é um aprendizado também pra gente, é um exercício da nossa postura e do nosso comportamento como indivíduo, como ser político, como ser civil. Então, assim, pra mim foi um desafio fazer esse vídeo e expor tudo que eu venho pensando durante um tempo, o que eu venho pesquisando também, falar nesse lugar do não especialista, de algo que é muito sério e muito complexo. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. E é isso, obrigado vocês por terem ouvido a gente até aqui, quem chegou até o final do vídeo. Tem que ter chegado, tá? E se você chegou, outra coisa, olha aqui a informação de utilidade pública, então compartilha. Ai, gente, não se esquece, agora vocês têm que ir lá pro Pretinho Mais Que Básico, porque isso aqui é uma collab e tem um vídeo lá com a Natália. Não, a gente não vai falar qual é o tema, pra vocês ficarem curiosos e irem lá. É isto. Beijo, até mais, gente.